Confirmar a hora então, 12h28, já há cerca de 5 minutos que a gente já está ao vivo aqui no Facebook da Rádio Globo. Galera que está acompanhando a gente aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Lado esquerdo, Dé, o Aranha, Álvaro Oliveira Filho. Do meu lado direito aqui, o André Lofredo, comentarista do Sport TV. E na ponta ali, o Antônio Tabet, que é vice de comunicação do Flamengo. A gente está aqui discutindo o primeiro tema do programa que foi, né? O Lofredo falou, poxa, o assunto foi na terça-feira. Mas a semana toda só se falou de Felipe Melo. Então passou a ser o principal tema da semana, o que disse, né, o Felipe Melo nas entrevistas, na entrevista coletiva. Já ouvimos aqui 2 depoimentos do Felipe Melo. Antes do Dé voltar, deixa eu só saber a opinião do Tabet em relação a isso, né? Porque é uma pessoa também ligada ao futebol, acompanha futebol há bastante tempo. Acabou de dizer que, na abertura do programa, que iniciou a carreira dele aqui na Rádio Globo, foi estagiário do Sistema Globo de Rádio, trabalhou aqui com a gente. Tabet, como é que você vê isso? De fato, o Felipe Melo é um jogador injustiçado, ele é violento, a imprensa pega muito no pé dele? Eu achei curioso que, ouvindo a entrevista do Felipe Melo, ele fala das injustiças que ele teria sofrido, mas ele, quando me criticou, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele não conhece meu trabalho. Ele foi extremamente injusto comigo, porque eu, inclusive... Então, por favor, só pra gente contextualizar. Tá. Então, já ouvimos aqui o Felipe Melo. Já que você entrou no assunto, eu ia deixar isso um pouco pra depois. Tá. Então, já que a gente ouviu aqui o Felipe Melo falando que ele é um injustiçado e a outra sonora dele, dizendo que os jogadores não são unidos e a imprensa é, e um outro ponto da entrevista, quando ele faz uma crítica pesada a um dirigente do Flamengo, ele não cita o nome do dirigente, cita o cargo e já a gente vai repercutir isso aqui. Vamos ouvir o Felipe Melo. O Flamengo, há alguns anos atrás, me procurou, no momento que era impossível de eu sair da Europa para vir para cá. Nunca pedi 1 milhão, que eu não sei de onde tiraram isso para jogar no Flamengo, tá? Houve uma conversa que não foi adiante. Dessa janela, não houve nenhum interesse, não houve nenhuma procura, não houve nenhuma oferta. E, sinceramente, é difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, como esse rapaz aí, que eu não sei o nome dele, né, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como um jogador que para ele, desculpa gente, mas ele colocou que era uma p... Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele, como um vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista, faz muitos outros rirem, mas eu acho que ele está no trabalho errado. Bom, o Felipe Melo, ele não citou nomes, mas pela descrição é uma referência ao Antônio Tabet, que está aqui com a gente hoje, no Enquanto a Bola Não Rola, e ele errou a vice-presidência. O Tabet é vice de comunicação e o Felipe Melo se referiu ao vice de marketing do Flamengo, que é o Daniel Orlean. E aí depois os dois, o Daniel e o Felipe, trocaram farpas no Twitter, enfim, tudo mais. Então já que você entrou no assunto, Tabet, eu queria te ouvir. Se de fato você fez uma crítica ao Felipe Melo, o que aconteceu para ele, né, se manifestar dessa maneira? Bom, vamos lá. Para começar, você já explicou, não sou vice-presidente de marketing, sou vice-presidente de comunicação. Segundo, ele fala que ele não entende como é que o Flamengo tem um profissional como eu trabalhando no clube. Ele tem razão no seguinte, eu não sou profissional do Flamengo. Meu cargo é estatutário, eu não ganho R$1 do Flamengo para estar no Flamengo. Então, profissional eu não sou. Quem é profissional do futebol é ele. Ele que está lá hoje no Palmeiras ganhando dinheiro e amanhã poderia estar no Flamengo, ou no Botafogo, ou no Vasco, ou no Curitiba, ou no Mirassol, em qualquer lugar. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, ele fecha portas, que para o profissional, para mim, é um negócio meio estranho. Não deveria fazer. Terceiro, eu nunca fiz uma crítica ao Felipe Melo. Nunca. O que eu fiz foi usar o meu Twitter, minha conta pessoal do Twitter, para fazer um comentário sobre pessoas que utilizam-se das redes sociais para fazer pressão. A torcida faz pressão na gente. A imprensa faz pressão na gente. O que acontece muito é o seguinte. Chega essa época aí de intertemporada ou de pré-temporada. Parece uma porção de jogador beijando escudo da camisa, vestindo camisa, falando que quer jogar no Flamengo, quer jogar no Vasco, quer jogar sei lá onde. Tô amarradão pra jogar. A torcida faz uma pressão danada. Pô, o cara quer ir. Ora, gente, se o cara quer ir, o que falta pro cara querer ir?
É só ir lá e contratar o cara, é só ir lá e pegar o cara, como se fosse uma maçã numa feira. E não é assim. Você contratar um jogador, você tem que negociar, tem salário. E muitos deles fazem esse tipo de pressão para a torcida pressionar a dirigente. E para o dirigente, na hora que for consultar o jogador, aí ele coloca a faca no pescoço do jogador e fala assim, mas a torcida me quer, e aí? Isso aconteceu. Foi o caso do Felipe Melo? Não foi o caso do Felipe Melo. Inclusive, eu já falei isso ao vivo, na televisão, antes da entrevista coletiva do Felipe Melo. Mas de outros jogadores. E já aconteceu, sim. E se fosse Felipe Melo, eu falaria que foi o Felipe Melo. Não foi. Aí ele fez essa crítica, fez esse carnaval todo. Eu acho que ou ele não viu, ou não leram pra ele, ou ele até se utilizou disso pra criar mais um FAD, pra aparecer, pra sei lá o quê. Ele fala assim, não sei de onde surgiu essa história de 1 milhão quando o Flamengo procurou. Quando o Flamengo procurou, eu não era vice-presidente de comunicação do Flamengo ainda. Mas se ele não sabe de onde saiu essa história de 1 milhão, por que ele não diz quanto foi que ele pediu? Ele poderia dizer, eu não pedi 1 milhão, pedi tanto. Não sei, ele poderia falar. Porque eu acho que esse tipo de coisa não surge assim do nada. É a impressão que eu tenho. Ele me elogiou como comediante, eu gostei disso. Fiquei bastante lisonjeado, porque ele falou que eu faço rir. Eu, infelizmente, não tenho esse tipo de reação quando eu assisto aos vídeos do Felipe Melo. Ele diz que não é um jogador violento, que foi o início do tema de vocês aqui, e pra mim ele é um jogador violento, sim. É um jogador que, se você procurar os melhores momentos dele em quaisquer compilações que existam por aí, você vai ver que tem muito mais carrinho do que passes precisos, do que gols, do que jogadas legais. É um cara que põe esse espírito de violência em campo. O cara que fala que o meu tipo de futebol é o que tem tapa na cara, não é esse futebol que eu, como dirigente do Flamengo, quero ver no Flamengo. O Flamengo do meu imaginário, o Flamengo que eu penso é o Flamengo do Zico, é o Flamengo do Leandro, é o Flamengo do Adílio, do Pet, é o Flamengo do Ronaldo Angelim, de jogadores que sabiam jogar e que tinham um espírito esportivo. O nome disso é espírito esportivo. Imagine você se o Flamengo te contratasse um jogador que na primeira entrevista coletiva dele dissesse que, se for preciso, dará sim tapas na cara de uruguaios com um jogo contra o Peñarol pela frente na Libertadores. É o caso do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Peñarol na Libertadores. A notícia já repercutiu lá no Uruguai. Como é que você acha que os uruguaios estão enxergando esse tipo de declaração dele? Que ele vai dar tapa na cara de uruguai. Como você acha que o Lugano, que joga no São Paulo, que é arquirrival do Palmeiras lá, vai enfrentar o Felipe Melo em campo? Então, isso pra mim é bem... Não é o tipo de Flamengo que eu quero. A lembrança que eu tenho do Felipe Melo como jogador no Flamengo é uma lembrança que feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por causa do gol que ele fez contra o Palmeiras lá, quando a gente estava fugindo do rebaixamento em 2001. Ou seja, não considero um grande jogador. Pode ser que ele surpreenda, pode ser que ele faça diferença aqui no Brasil. Lá fora fez a carreira dele, ganhou muito dinheiro, como hoje o dinheiro do futebol. Imagina só quanto dinheiro hoje teria o Dé, por exemplo, se jogasse nos dias de hoje. Ou o Zico, ou o Leandro, ou o Adílio, ou todos os outros, que hoje no futebol gira cada vez o dinheiro vai crescendo em PG. E eu acho que o Felipe Melo devia ter com os outros a mesma consideração que ele quer que tenha com ele. Ninguém lembra dessa história direito, mas quando ele reclama que as pessoas o tratam de uma certa maneira, disso, daquilo, etc., é porque esse comportamento dele de violência também não pensa na família dos colegas. Ele, quando dá uma entrada dessa, quando pisa num cara, quando faz alguma coisa em campo, ele pensa na família do jogador que vai ficar parado, sei lá quantos meses, que pode até encerrar a carreira numa entrada dessa. O Fagner, que deu uma entrada lá no Ederson ano passado. Deu outra ontem. Quase quebrou um cara do São Paulo ontem. Deu outra entrada idêntica no lateral do São Paulo. Poderia ter acontecido a mesma coisa com o lateral do São Paulo. E o que acontece com o Fagner? Vai para a seleção brasileira. Tá na seleção brasileira. Esse não é o futebol que eu gosto de ver. Futebol é esporte, futebol é para ser jogado. E o senhor Felipe Melo, antes de ir embora do Brasil, eu não sei como é que terminou essa história, mas na época isso virou notícia, tá aí no Google, qualquer um pode procurar. Ele foi acusado de esfaquear um cara aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que terminou essa história, mas isso também contribui para a maneira como você enxerga
o atleta. E aí?